E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de introdução aqui ao nosso programa, né? Nesse caso nós vamos estar utilizando o Autodesk Maya, certo? A versão 2016. Ele é um programa bem bacana para animação, um dos mais utilizados aí na indústria, tanto de cinema quanto de games, certo? E ele não tem nenhum segredo, ele pode parecer um pouco assustador no início, mas vocês vão ver que tudo tem um porquê, tudo tem, se um menu está ali, ele tem uma ordem de porquê que ele está ali, então é tudo bem organizadinho, certo? Eu vou passar uma introdução bem breve assim sobre o software, certo? Para a gente não perder muito tempo em relação a isso. Mas caso você seja um membro assinante da escola, você pode estar olhando o curso do Polygon, que ele tem uma introdução bem bacana, ele realmente é focado em ensinar o software no geral. Então, se você é um assinante, dá uma olhada lá, se você tiver alguma dúvida, coisa que talvez tenha passado batido, dá uma olhada lá que você vai encontrar uma introdução bem completa mesmo do software. Como aqui a gente vai estar vendo basicamente sobre animação, então eu vou passar alguma interface básica justamente para a gente conseguir aplicar mesmo na animação, certo? Então a gente não vai ver coisa de modelagem, de iluminação, por enquanto não, a gente pode ver isso depois, mas vamos focar na introdução do software, manipulação para animação, certo? Então o que a gente tem aqui? Vamos lá. Primeiro a gente tem essa telinha aqui, né, que a gente chama de viewport, certo? Então quando eu comentar sempre viewport, vai ser essa telinha onde tem esse grid aqui no meio, certo? Essas linhas a gente chama de grid. Grid nada mais é do que uma referência visual da onde que é o centro do universo do Maya, porque o universo do Maya ele é infinito. Eu vou afastar aqui, ó. Se vocês verem, eu vou afastando, ó, ele vai afastando, afastando, então ele é infinito. E esse grid é justamente a nossa referência de onde que é o centro desse universo, que é justamente, ó, o ponto central é no cruzamento dessas duas linhas mais escuras aqui. Então aqui a gente tem o nosso centro do universo. Como que a gente movimenta a câmera dentro desse universo? Vamos lá, ó, bem simples. Alt e o botão esquerdo do mouse, ó, pressiona Alt e o botão esquerdo, ele vai aparecer essas setinhas aqui girando uma sobre a outra, né? E aí se você movimentar, ó, com o Alt e o botão esquerdo pressionado, ele vai rotacionar a nossa câmera. Certo? Não tem mistério nenhum. E agora como que eu faço para fazer uma translação? Vamos lá. Você pressionando o mesmo Alt, só que ao invés do botão esquerdo, você pressionar o botão do meio, apertar o scroll do mouse, ele vai aparecer essa cruzinha. Ó. E agora se você movimentar, ele vai fazer um translate aqui na nossa câmera. E para dar um zoom, né, aproximar ou afastar, tem duas opções. Uma é você utilizar o scroll do mouse para afastar e aproximar. E a outra opção é você pressionar o Alt e apertar o botão direito do mouse. Aí ele vai dar o zoom out ou o zoom in. Ah, mas qual que é a diferença entre usar o scroll e o Alt e o botão direito? É porque o scroll, se vocês observarem, ó, ele vai dando pulos de proximidade. Certo? Então eu giro a rodinha uma vez para frente, ó, ele dá um pulo e aproximou. Com o Alt e o botão direito, a gente tem um zoom bem mais preciso. Ó. A gente tem um controle total sobre o tanto que a gente quer o zoom ou não. Certo? Então, sem mistério nenhum, vamos lá. Alt e o botão esquerdo rotaciona. Alt e o botão do meio faz uma translação. E Alt e o botão direito faz um zoom in e um zoom out. Ou você pode trabalhar com scroll, né, girando o scroll do mouse. Legal, legal. Então vamos vir aqui. Como que a gente cria objetos aqui no Maya? Aqui em cima, ó, a gente tem o que a gente chama de shelves. Né? Se fosse traduzir, seriam prateleiras. Mas a gente costuma utilizar o nome em inglês mesmo, que seria shelves. Aqui na shelf de polygons, a gente tem algumas primitivas. O legal do Maya 2016 é que eles adicionaram essa barrinha aqui para separar
categorias. Então a gente tem modelos primitivas, e aí depois tem ferramentas, e aí tem alguma coisa de UV, mas vamos focar nessa primeira categoria aqui dentro da shelf de polygons, que são as primitivas. Como que a gente faz para criar as primitivas? É só botar o mouse aqui em cima, ele vai falar, essa é uma esfera poligonal. Então você dá um clique, ele joga a esfera lá. Ó. Caso você esteja utilizando uma versão que não seja 2016, eu vou deletar aqui, tá? E você apertar aqui na esfera e ela não criar automaticamente no centro do universo, pode ser por conta disso. Ó. Vou vir aqui no menu Create, Polygon Primitives. Pode ser por conta dessa opção estar ativada, ó, Interactive Creation. No Maya 2016 eles já botaram ela desativada como padrão, mas nas versões anteriores o padrão dela ainda é estar ativada. Mas o que acontece? Vou apertar aqui para ativar. Vou criar de novo uma esfera. Quando eu aperto para criar, ele aparece, arraste ela no grid. Então, para criar a esfera, a gente tem que clicar, segurar e arrastar. Certo? Essa é uma opção que quase ninguém gosta. Assim. Realmente dá até uma certa raiva. Toda vez que você vai criar alguma coisa, você tem que arrastar. Pô, isso é meio chatinho. Então, vou deletar. Só um parênteses, né? Caso você esteja utilizando uma versão que não seja 2016, vem aqui em Create, Polygon Primitives e desabilita essa opção, Interactive Creation, que vai ser melhor. É realmente um pouco chatinho ficar arrastando toda vez. Certo? Então eu vou apertar aqui para desativar. E aí quando a gente clica agora, ela criou aqui para a gente. Certo? Para dar um foco no objeto, vamos dizer que a gente está aqui, e o objeto está lá no centro, então está um pouco longe da câmera. É só selecionar o objeto, tá? Para selecionar é só clicar nele. Se ele tiver com essas linhas verdes, aí significa que ele está selecionado. E a gente aperta o F no teclado para dar um foco. Certo? Aqui a gente focou a nossa esfera. Para tirar a seleção dela é só clicar aqui fora, que ele tira a seleção. Algumas formas de visualização aqui da viewport. Vamos lá. A gente tem logo aqui em cima esse quadradinho com umas linhas aqui. Se você botar o mouse em cima, ele vai aparecer o wireframe. Vou apertar aqui nele. O wireframe é para a gente visualizar as linhas desse objeto. Certo? Então agora eu estou visualizando só o wireframe dele, ou seja, só as linhas de construção desse objeto. Logo aqui do lado, a gente tem Smooth Shade All, que é para ele aplicar um material padrão do Maya. Então vou apertar aqui, ele mostra para a gente esse material padrão, porque esse material padrão já está aplicado. Aqui são só opções de visualização. Então ele já mostrou aqui que está aplicado, legal. Vamos lá, isso daqui a gente não precisa se preocupar muito, vamos deixar desativado mesmo. E a gente tem uma outra opção que pode ser interessante em alguns casos, o Wireframe Unshaded, que a gente visualiza o material mais o wireframe. Né? Isso é interessante para alguns casos específicos, eu costumo utilizar para visualizar como que está o movimento. Né? Acho que principalmente a animação facial eu costumo utilizar bastante. Certo? Vamos lá, alguns atalhos aqui que podem ajudar a gente. O atalho para o wireframe é só a gente apertar a tecla 4 no teclado. Então aperta o 4, ele aparece para a gente aqui o wireframe, né? E ele já ativa automático. Se você apertar o 5, ele ativa o shade. Certo? Então 4 wireframe e 5 aqui o nosso shader, nosso material padrão. Deixa eu desativar aqui. O wireframe unshaded, certo? Ele não tem um atalho, então a gente tem que realmente clicar para ativar e desativar. Tranquilo, pessoal? Sem mistério nenhum. O que a gente pode ver agora? Como que a gente movimenta essa esfera, né? Como que faz para tirar ela aqui do centro do grid? Então vamos lá, vou clicar nela aqui para selecionar. Uma outra forma de você saber se um objeto está selecionado ou não é vir aqui na direita, na nossa Channel Box. Channel Box ela é essencial para tudo que a gente faz no Maya, seja modelagem, trabalhar com iluminação e até mesmo com animação. Certo? Então,
vamos lembrar sempre desse nome e aonde ela fica. Ó, Channel Box fica aqui no lado direito. Ela tem essa abinha aqui, bem no cantinho, ó. Certo? Caso vocês abram por algum motivo e ela não apareça, é porque ela está desativada. Então é só vir aqui, ó, nesse primeiro íconezinho aqui, ó, que aí ele aparece a Channel Box. Então, com a esfera selecionada, ó, ele apareceu aqui para mim o nome da esfera, né, o nome do objeto, e aqui os atributos de translação, rotação, escala e visibilidade. Como que a gente faz para alterar esses atributos? Vamos lá. A gente pode vir aqui nela, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou apertar o W no teclado, a tecla W. Quando eu aperto, aparecem essas setinhas aqui, ó. Isso significa que a gente pode fazer uma translação no objeto. Então vou clicar aqui na setinha vermelha, por exemplo, ó, e vou arrastar. Observe que ao mesmo tempo que eu estou arrastando, ele está alterando aqui os valores do Translate X. Ah, mas como que eu sei que se é o Translate X, Y ou Z? Isso é muito comum quando a gente trabalha em softwares 3D, certo? Mas o que a gente costuma ter? Qual costuma ser o padrão? O X, né, que no caso ele é mostrado para a gente como uma cor vermelha, né? Então o eixo X ele costuma ser o movimento lateral, né, como se fosse um movimento horizontal aqui. Então a gente tem o X como horizontal, movimento horizontal. A gente tem o Y, ó, que é essa setinha verde para cima. O Y seria movimento vertical, né, para cima e para baixo. E quando a gente fala de 3D, a gente tem também o acréscimo aqui da profundidade, que seria o nosso eixo Z, que aqui no caso ele é mostrado para a gente como essa cor azul mais escura, né? Então a gente tem o X para um lado e para o outro, né, horizontal, Y, que é o verde, vertical, para cima e para baixo, e a profundidade, que é o azul, que no caso seria o eixo Z. Quando a gente trabalha com, por exemplo, com animação 2D, a gente costuma animar só no eixo X e Y, até porque em 2D não tem o acréscimo da profundidade. A gente costuma simular isso com algumas técnicas diferentes, mas de fato ele não tem esse acréscimo de profundidade. Certo? E aqui no Maya o interessante é que logo aqui na esquerda embaixo da viewport, ó, a gente tem o nosso gizmo de indicação, que nada mais é indicando aonde que é, para que lado que fica o eixo X, Z e o Y no nosso universo do Maya. Então, por exemplo, eu estou aqui e você fala, mas será que eu estou vendo essa linha aqui, ó, que está na horizontal, é o eixo X? Aí você bate o olho aqui, ó, você pode ver que o que está na mesma orientação dessa linha aqui, no nosso gizmo, é o Z. Então a gente sabe que esse não é o lado X. A gente teria que rotacionar, ó, e agora sim, a gente tem o X na mesma orientação da linha. Então a gente sabe que o X agora é para um lado e para o outro aqui, né? X positivo seria para a direita, e como no outro lado não tem nada, ó, seria o X negativo. Mesma coisa para o Y e, ó, se eu botar de cima, para o Z, né? Z positivo aqui e Z negativo aqui para cima. Tranquilo, pessoal? Então vamos voltar aqui, ó, na parte de manipulação de objetos, certo? Então aqui, ó, selecionando a nossa esfera, apertando W, né, a gente tem o nosso Translate, ó, a gente consegue movimentar a nossa esfera aqui no nosso universo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Uma coisa que eu não indico, tá, gente, só para caso muito específico, é não clicar nesse quadradinho do meio. Clicando nele, você consegue movimentar nos 3 eixos ao mesmo tempo. E às vezes você acha que você colocou ele num lugar, mas na verdade não colocou, porque você está mexendo em 3 eixos simultaneamente. Então aqui, ó, se eu apertar, eu vou falar, vou botar aqui, ó. Eu arrastei para cá, então para mim ele está em cima dessa linha aqui, ó. Mas se eu rotacionar, ó, ele já foi para trás da linha, certo? Então ele mexeu no eixo Z também sem eu querer. Então no caso é sempre bom mexer no Translate, tá? Clicando na própria setinha.
maio de 2016 ele acrescentou também esses quadradinhos aqui, tá? Bem interessantes, ó. Por exemplo, ele tem aqui esse quadradinho, vamos lá. Ó, aqui ele está azul, significa que se eu clicar no quadradinho azul, ele vai mexer no translate Y e X ao mesmo tempo e ele vai ignorar o Z. Então se eu clicar aqui e mexer, ó, dá uma olhada na Channel Box lá. Ele está mexendo no translate X e Y, porém o Z ele está mantendo ele zerado, sem alteração. Então isso é bem interessante. Então, eu quero mexer no translate Z e o X. Eu quero ignorar o Y. Então, clica aqui no quadradinho verde, ó, do Y e mexe, que ele vai ignorar o Y. Certo? É bem interessante, é uma funcionalidade que ajuda a manipulação de objetos. Então, vou vir aqui, ó, eu vou selecionar os atributos aqui do translate, ó, vou clicar e arrastar, aí eu solto e vou botar um 0, que ele vai zerar tudo. Tá, então a gente viu aqui como que a gente aplica a translação no objeto. Mas como que eu rotaciono ele? Para rotacionar, é só apertar o E no teclado, que ele vai abrir aqui o nosso Rotate, certo? A Rotate a gente sabe que é por conta dessas linhas. Então aqui, ó, eu tenho o Rotate, perdão, Z, X e o Y. Certo? Então aqui, ó, se eu clicar aqui no Rotate Z, ó, a gente rotaciona o objeto. Certo? Vou voltar aqui, ó, Rotate X e Rotate Y. Certo? Então bem legal, bem tranquilo, ó. W a gente move o objeto e o E a gente rotaciona o nosso objeto. Mas como que eu faço para alterar o tamanho do objeto? Para alterar o tamanho, é só a gente entrar no nosso Scale Tool, que é apertando o R no teclado. Aperto o R, ele aparece esses quadradinhos aqui, ó. Então a gente pode escalonar no eixo Z, X, Y, ou se eu quiser escalonar o objeto proporcionalmente, a gente vai usar esse quadradinho do meio aqui, ó. Então vamos utilizar ele primeiro para ver, ó. Vou clicar aqui no quadradinho do meio, ó, e a gente altera o tamanho do objeto proporcionalmente. Se você quiser alterar no eixo específico, é só clicar aqui, por exemplo, no Scale X e escalonar o objeto no Y, certo? E fazer a forma que você achar melhor. Então vou voltar aqui. Esses atalhos que eu mostrei, o W para o Move Tool, o E para o Rotate Tool e o R para o Scale Tool, a gente acha eles bem aqui na esquerda. Ó. São essas três opções aqui. Ó. Então a gente tem o Move Tool, Rotate Tool e o Scale Tool. Mas eu quero uma ferramenta só de seleção, não quero que nenhuma apareça esses pivôs aqui. Né? Isso a gente chama de pivôs de cada ferramenta, né? O Translate, a gente tem esse pivô que são parecidos setinhas. O Rotate, a gente tem esse pivô que são essas linhas. E o Scale, a gente tem o pivô que são esses quadradinhos aqui. Para você ir para uma ferramenta só de seleção, porque às vezes você quer selecionar alguma coisa e aí você está clicando e ele não está selecionando. Por quê? Porque ele está clicando na ferramenta. Então deixa eu voltar aqui. Eu mexi bastante. Beleza. Então a ferramenta só de seleção é essa primeira setinha aqui, ó. Select Tool. Seleciona, ó. Agora não tem pivô nenhum atrapalhando e a gente consegue selecionar. Isso é muito interessante quando você quer selecionar alguma parte específica, às vezes fica o pivô te atrapalhando. Então, eu particularmente, quando eu vou selecionar, eu costumo sempre vir no Select Tool, certo? E o atalho para o Select Tool é o Q. Então, aqui vocês já pegaram a lógica, né? O Q, Select Tool, W, Move Tool, E, Rotate Tool e o R, Scale Tool, certo? Então, Q, W, E, R, bem simples. Select, Move, Rotate e Scale. Tranquilo, sem mistério nenhum. Agora a gente já consegue manipular o nosso objeto.
né? Ó, vamos mexer aqui, a gente consegue escalonar, fazer a forma que a gente preferir, ó. A gente pode rotacionar, né? E aí fazer alguns modelos bem mais interessantes do que uma simples esfera. Mas não vamos se preocupar com isso agora, certo? É mais para a gente pegar a manipulação do software. Acredito que não tenha muita mais coisa que a gente precisa ver para começar a animar, certo? Depois eu vou mostrar como que a gente altera as câmeras. Aqui tem os layouts de câmeras diferentes, como que a gente cria algumas layers para um objeto ser selecionável ou não, ou para a gente esconder um objeto. Tudo isso a gente vai vendo em próximos vídeos, porque é para ser uma coisa mais específica, certo? Para eu não precisar ficar jogando um monte de informação e depois ser mais complicado de vocês decorarem, né? De vocês entenderem essas informações. Então vamos aprendendo aos poucos, aplicando em exemplos práticos. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso vídeo aí de introdução ao software, uma introdução bem simples, mas com informações que a gente vai utilizar para criar as nossas animações. Como eu comentei, se você for um membro assinante da escola, eu aconselho vocês darem uma olhada nas aulas de introdução do curso Polygon, que são bem completas, né? O nosso professor Luiz Cláudio, ele tem um conhecimento bem extenso no software, então ele consegue ensinar de uma maneira bem ampla a utilização do software. E então é isso, galera. Vamos partir agora para conhecer a nossa interface de animação dentro do Maya.